Oi gente, a paz do Senhor. Eu iria gravar um vídeo semana passada, mas foi uma correria, muitas coisas aconteceram e eu não consegui gravar. Mas hoje estou aqui para falar da mensagem da palavra do Senhor para a sua vida, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Já peço desculpas porque minha voz está um pouquinho fanha, mas é porque fui cometida da minha alergia, um resfriado também terrível. Mas isso não vai impedir de que a palavra do Senhor seja ministrada para você neste dia, amém? Já peço também que dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal para que receba todos os conteúdos e compartilhe com aqueles que você sabe que estará recebendo do Senhor a semente da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar hoje sobre Abraão e sobre como nós devemos tê-lo como exemplo em fé e obediência. Nós sabemos que existem momentos em nossa vida que tudo parece que perde o controle. E na verdade perde o nosso controle. Mas o Senhor não, Ele continua no controle de tudo que acontece. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu tenho passado por uma situação que estava tudo caminhando certinho, sabe? Tudo estava certo, tudo estava... Parecia que as coisas começaram a andar na minha vida. E de repente o Senhor fez ir por outro caminho e de repente a minha vida ficou de cabeça para baixo e eu no meio daquilo tudo, daquele turbilhão e sem entender qual o propósito do Senhor para essa situação. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre nós pararmos, sabe, de ficar tentando entender aquilo que o Senhor está fazendo, mas simplesmente confiar e acreditar. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E também diz lá em João 13:7 que aquilo que Ele faz hoje nós não entendemos, mas nós entenderemos depois. Tudo que Ele faz, nós vamos entender no tempo certo. E ainda que nós não entendamos, o Senhor permanece no controle. E é necessário que eu e você estejamos, sabe, confiantes no Senhor e no propósito dEle. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler para vocês duas passagens diferentes que nos mostram como Abraão teve fé e obedeceu ao Senhor, apesar de não saber o que estava acontecendo. Vamos lá. A primeira está em Gênesis 12, e eu vou ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E o outro está em Gênesis 22, que diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhes mostrar. Queridos, nas duas vezes, nessas duas passagens, Abraão obedeceu. Sabe, imagina você, do nada Deus te pede, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da sua parentela, e vá para onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde Deus estava levando ele. Deus não falou: Abraão, eu vou te levar para tal lugar. Não, Deus só deu a Abraão uma ordem e uma promessa de que o abençoaria. E Abraão confiou nisso. Abraão simplesmente foi, obedeceu. E depois, quando ele realiza o sonho, sabe, a promessa que Deus fez na vida dele sobre um filho, que foi Isaque. E aí Deus simplesmente manda ele matar Isaque. E Abraão iria cumprir. Sabe, se você ler todo esse capítulo 22, tudo deixa claro: Abraão iria obedecer ao Senhor. Ele iria matar o seu filho. E ali eu percebo, lendo essas passagens, o quão Abraão foi alguém de fé realmente, sabe? Ele acreditou, ele confiou que Deus estava no controle. E muitas das vezes na nossa vida acontecem situações que nos põem à prova. E muitas das vezes a gente, ao contrário de Abraão, a gente quer desobedecer, a gente não quer que aquilo aconteça, a gente não quer enfrentar e confiar no Senhor. Eu sei que não é fácil quando a nossa vida dá um destino diferente, quando as coisas acontecem de uma forma que a gente não planejou. Mas é necessário que nós venhamos confiar que Deus está no controle. E assim como Abraão, obedecer e confiar. Que
queridos, eu digo isso por experiência própria, porque eu vi de uma hora para outra as coisas mudarem, sabe? As coisas irem para um outro caminho, as coisas simplesmente se transformarem no propósito que Deus tinha. E vocês não têm noção de quanto eu fiquei tentando entender. Não, porque Deus está fazendo isso por isso, isso e isso. Deus está fazendo aquilo. E até que Deus me fez entender de que tudo é um propósito e que Ele sabe de todas as coisas. E que nós precisamos aprender a descansar nele e confiar que Ele está no controle. Porque se eu e você servimos a um Deus que tem todo o poder e que pode fazer qualquer coisa para nossa vida, precisamos entender também que às vezes as coisas não serão como eu e você entendemos por certo ou por melhor. Se trata da vontade do Senhor, a vontade dele é soberana, é boa, perfeita e agradável. Então se de repente a sua vida, assim como a minha, sabe, foi para um outro rumo diferente que você não está conseguindo entender, é necessário que você entenda que assim como Deus foi na vida de Abraão, Ele é na minha e na sua. A gente só precisa confiar e obedecer. Deus está te mandando ir para uma outra terra? Vai. Deus está te mandando ir para a direita ou para a esquerda? Vai, porque Deus está cuidando de você. Deus está no controle da sua vida, assim como está na minha. E assim como esteve na vida de Abraão e de tantos personagens bíblicos que são para nós um exemplo de fé. Sabe? Precisamos entender que Deus, ele continua sendo Deus independente da circunstância. É como eu disse, a minha vida foi para um rumo totalmente diferente, cheio de incertezas, cheio de mudanças mesmo. Mudanças são algo que não é que seja ruim, mas toda mudança ela causa em nós uma incerteza, um medo, uma angústia. E ainda mais dependendo da mudança, da forma que for acontecer. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Deus, ele é Deus na bênção. Ele é Deus, de repente, na dificuldade. Deus é Deus no desemprego. É Deus na enfermidade. Deus, ele continua sendo Deus em tudo, em qualquer circunstância, boas ou ruins. Ele continua sendo Deus. E nós precisamos entender que, independente daquilo que estejamos vivendo, Deus, ele não perdeu o controle. Talvez você pense assim: e agora o que eu vou fazer? Estava tudo certo, estava tudo planejado e de repente as coisas mudaram. Somente confia no Senhor, somente entregue a sua vida a Ele, somente entenda que nada é por acaso. Não existe coincidências, não existem, sabe? Não existe falhas nos planos de Deus, sabe? Isso eu acho que é o mais importante da gente entender. Se algo aconteceu na sua vida que de repente deixou sua vida hoje sem rumo, confie que pra você pode ter tudo perdido o controle, mas para Deus não. Para Deus tudo ainda está no controle, tudo vai dar certo no tempo dele, na hora dele. A gente só precisa confiar e descansar. E assim como Abraão, que nós tenhamos fé no propósito do Senhor, que nós possamos descansar na certeza de que Ele cuida de tudo, na certeza de que Ele não falha, de que Ele não erra. Sabe, queridos, mudança nos causa realmente muitas aflições, porque não é fácil. De uma hora para outra você vê a sua vida dando outro rumo. E às vezes é muita angústia que a gente passa quando existem esses processos. Mas é necessário. É como eu disse, a minha vida estava caminhando, sabe, assim. Parece que de repente ela fez assim. Mas eu sei que é Deus cuidando, é Deus trabalhando e é um propósito. E lá na frente eu vou entender. E ainda que eu não entenda, porque Deus não tem nenhuma necessidade de me explicar nada, nem de te explicar nada, eu sei que Ele está no controle de tudo. E vai acontecer aquilo que for melhor para mim e para tua vida. Então confia nesse Deus. Assim como você tem confiado até aqui, não deixa que as incertezas dessa mudança, dessas dificuldades, desse desemprego, não deixa que nada tire a sua fé e a sua confiança no Deus que tudo pode fazer. Ele está no controle. Deus sabe exatamente o que faz. E na hora certa, no momento certo, nós vamos ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Só que para a gente alcançar o propósito, o processo é necessário, mesmo que doa. Continue confiante, continue descansando. Deus está no controle da sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe completamente a sua vida. E lembre-se que independente das circunstâncias, Deus ainda é Deus. Fique na paz do Senhor.